E hoje vamos falar sobre a Nvidia. Recebi muitas mensagens, perguntas falando aí da empresa. Léo, vale a pena investir? Vale a pena executar estratégias com opções? O que você está olhando ali para a Nvidia? Ela vem surpreendendo a cada novo balanço, inclusive o último balanço veio acima do que era esperado. E bom, vale a pena investir ou não na companhia? Olha, só nos últimos 10 anos a companhia valorizou 26.951,28%. Só no último balanço, o lucro líquido cresceu 581,3% e acabou se tornando a terceira maior empresa do mundo com 2,21 trilhões de dólares em valor de mercado. Só que não adianta a gente comprar só aquilo que está subindo, no sentido de tá ganhando valor, tá aumentando o seu lucro líquido, se o preço estiver caro demais. Como é que a gente faz isso? Através de uma análise de preço justo e expectativa de crescimento futuro. Então, vamos passar aqui por uma análise mais quantitativa, olhando os números, e depois uma parte mais qualitativa e também fazer ali uma estimativa de valuation. Então é isso. Deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e vamos nessa. Bom, como eu falei nesse vídeo daqui, vamos fazer uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa para entender ali as expectativas da Nvidia, se dá para investir na companhia ou não. Ela teve seu último balanço aí no dia 22 de maio, semana passada. O balanço da empresa surpreendeu, veio 9,7% acima do que era esperado. Então a empresa vem crescendo bastante, tá? O seu lucro líquido aí de forma sólida, consistente, e essa condição fez a empresa se tornar a terceira empresa mais valiosa do mundo. Então, se a gente olha aqui o lucro líquido crescendo ali de forma brutal, a gente tem ali uma alta bem significativa. Vou pedir para colocarem um gráfico aqui na tela, a gente vê esse lucro líquido crescente. Por mais que seja uma empresa gigantesca, o lucro continua crescendo. Se a gente for olhar aqui a eficiência da companhia, o que a gente tem? Margem de lucro da empresa de 46,6%, é uma margem altíssima, o que mostra que é uma empresa que é uma excelente geradora de caixa. E ao olharmos ali para a margem líquida, provavelmente a gente entende, eu tenho uma ideia que por ela ser uma geradora de caixa, dificilmente ela terá um endividamento, uma alavancagem tão alta. Beleza, Léo, mas esse lucro líquido tem expectativa de continuar crescendo? Vamos lá. Tem um negócio que se chama capital investido, que você pega o patrimônio líquido da empresa mais o endividamento da empresa. Daqui é o capital total, né, que é o capital investido. O que acontece? Se a companhia tem um retorno sobre esse capital maior que o custo do capital, ela continua aumentando seus investimentos. E a gente vê que os investimentos, o lucro líquido, ele cresce também na medida que os investimentos crescem também. Então, a empresa teria que ter espaço para continuar aumentando seus investimentos. Pensa o seguinte, imagina que você toma um empréstimo a 7% ao ano, mas consegue ter uma rentabilidade de 20% ao ano. Enquanto essa condição se mantém, você vai tomando mais empréstimo, mais capital, até que o seu retorno seja muito parecido com o seu custo de capital. Então você para de aumentar os seus investimentos. Quando a gente faz esse comparativo aqui na Nvidia, o que a gente vê? Retorno sobre o capital investido, impressionantes 64,3%, que ela tem de retorno sobre o capital investido. E o custo de capital dela está em 10%, então tem muito espaço para continuar crescendo seus investimentos, o que daria continuidade ao crescimento do seu lucro líquido. Se a gente vai olhar nos fatores de risco, né, a alavancagem, o que pode comprometer a empresa lá na frente. Primeiro, a gente vê aqui, dívida total dividido por EBITDA. EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então é uma medida ali também de fluxo de caixa, né, de geração de caixa da companhia. Ela tem uma dívida total por EBITDA de 0,3, ou seja, em 0,3 anos, isso daqui daria quanto? Em 0,3 anos de geração de caixa, ela quitaria todas as suas dívidas. 0,3 aqui de 12 meses, vai dar 3 meses e meio ali mais ou menos de geração de caixa, a empresa quitaria todas as suas dívidas. Então a alavancagem baixíssima, isso muito em decorrência da capacidade de geração de caixa da empresa. Outra coisa que a gente olha é o índice de cobertura de juros do EBITDA menos CAPEX. Vamos lá, o que é isso? Você pega ali o CAPEX, que é o capital que a empresa
tem que investir, é o capital de investimento para manter máquinas, atualizar máquinas e tudo mais para girar a operação. Beleza, você vai ter o EBITDA, que é a geração de caixa ali da empresa. E o que acontece? Ela gerou um EBITDA aqui. Se a gente pega esse índice de cobertura de juros, está em 130 vezes, ou seja, o que ela gera de caixa que pagaria 130 vezes os juros que ela tem da dívida, mostrando que, além de ter uma geração de caixa alta, a gente tem uma condição de juros baixos ou uma dívida relativamente baixa. Beleza, agora vamos pegar aqui o fluxo de caixa livre da empresa. O que é isso? Você pega ali, a empresa gerou caixa dela com as suas operações, pagou todos os custos, pagou todas as operações para a empresa se manter girando, pagou ali os custos de capital que ela tem, sobrou um dinheiro. Esse dinheiro, fluxo de caixa livre, ele será utilizado para pagar dívidas, recomprar ações, pagar dividendos. Então é interessante que a empresa ela se mostra saudável se ela tem um fluxo de caixa livre positivo, consistente, e se tiver crescente, melhor ainda. Então o que a gente olha aqui na Nvidia, bateu 27 bi de fluxo de caixa livre, pelo menos no balanço passado, e tem um fluxo de caixa livre enorme, mostrando que é uma empresa saudável, que tem muita capacidade de crescimento, inclusive com o seu próprio capital. Agora, empresa está barata ou cara? Como é que a gente vê isso? Tem os ciclos de mercado, né? Então a gente tem nos ciclos de mercado, que inclusive meu livro não está aqui, mas eu vou pedir para colocar um print desse livro aqui, que é muito bom, do Howard Marks, que ele fala sobre os ciclos de mercado, dominando os ciclos de mercado, que também estão nos ciclos econômicos aí. Então a gente tem momentos de otimismo, em que gera aquele FOMO, medo de ficar de fora de uma grande oportunidade, e acaba ficando tudo sobrevalorizado, e a gente tem os momentos de pessimismo, quando a economia não está indo bem, está em contração, juros altos e tudo mais, não há confiança, então o medo gera aversão a risco, as pessoas tiram dinheiro de investimentos que têm um risco maior e colocam em títulos mais seguros, fazendo com que o mercado fique subvalorizado. E esse ciclo se repete, tá? Ao longo dos anos vai se repetindo, tanto que o Howard Marks fala, né, que você consegue um retorno muito maior com risco menor se você for agressivo nos ciclos de pessimismo e conservador nos ciclos de otimismo. E o que a gente tem que olhar? A gente vê que os múltiplos das companhias, eles seguem exatamente esses ciclos. Uma forma de analisar isso é através do múltiplo PL. Pega o preço da ação, divide pelo lucro, vê quantas vezes o lucro por ação aquela empresa está sendo negociado. Se a gente vê aqui, a Nvidia está negociando a 78,5 vezes o seu lucro. Ah, Léo, número alto demais. Depende, você tem que analisar o setor e a média histórica que a companhia gira, porque cada companhia ela vai ter um PL diferente de acordo com a sua estrutura. Se a gente pega a mediana de PL da Nvidia dos últimos 5 anos, ela tem uma mediana de negociação de PL em 78 vezes e meio. O seu lucro líquido, o seu lucro por ação. Então a gente vê que a empresa não está descontada, também não está sobrevalorizada frente ao resultado que vem obtendo. Ela está no seu preço justo. Então normalmente você pega ali na premissa de value investing, comprar empresas que estão abaixo do seu valor justo ou valor intrínseco. Obviamente que aqui eu estou pegando o PL, tá? Tem outras formas de medir, tem o fluxo de caixa descontado por EBITDA, por receita, enfim, tem diversas formas. A gente pega aqui o PL que fica numa visualização mais fácil, mas o que a gente vê aqui, né? Que o preço ele não está descontado. Só que para isso a gente precisa ver qual que é a expectativa futura também do lucro por ação. Então, se a gente pega a estimativa de lucro por ação para os próximos 4 anos, 2028, a gente tem aqui a estimativa de um lucro por ação de $45,58, o que sugeriria o preço da ação em $3.578,03. Isso seria uma alta de 276,63%, ou 39,3% ao ano, que é uma condição aí, digamos, excepcional. Então, com base no futuro, a companhia ainda está muito atrativa para comprar. Agora vamos lá, vamos pegar o último balanço que saiu na semana passada, peguei ali o balanço, fiz um compilado e vamos para uma análise um pouquinho mais qualitativa, o que foi apresentado nesse balanço nos documentos enviados para a SEC. Primeiro, que foi apresentado aqui, visão estratégica e liderança. Então a Nvidia tem mostrado uma visão estratégica clara
e focada na expansão de suas capacidades de inteligência artificial. Então, o que acontece aqui? Eles estão transformando os data centers tradicionais em fábricas de IA. Então, é um movimento aí que está bem redefinido a infraestrutura computacional global, aproveitando aí essa movimentação. Inovação e pesquisa em desenvolvimento. A empresa vem investindo pesado em pesquisa em desenvolvimento, inclusive nesse último balanço foi 2,72 bilhões de dólares gastos no primeiro trimestre de 2024, sustentando a inovação contínua, então permitindo que a NVIDIA lance plataformas avançadas, como a Hopper GPU, que é crucial para treinamentos de IA generativa e inferência. Então, além disso, tem o lançamento da Blackwell, que é uma plataforma que marca um avanço significativo na computação de inteligência artificial em escala de trilhões de parâmetros. Então, vem solidificando a posição da NVIDIA na vanguarda da tecnologia de inteligência artificial. Eles assumiram esse posto aí e estão indo para cima com tudo. Outro ponto aqui que eles colocaram, parcerias estratégicas. Então a NVIDIA tem expandido suas colaborações com gigantes da computação em nuvem, como a AWS, que é da Amazon, o Google Cloud, Microsoft e Oracle. Então, essas parcerias elas não apenas ampliam o alcance de suas soluções de IA, mas também ajudam a NVIDIA a integrar suas tecnologias em uma variedade de aplicações empresariais e de consumo, criando múltiplos mercados verticais multibilionários. A empresa está com uma estratégia muito interessante. Sobre a diversificação de mercado, a diversificação da NVIDIA em vários segmentos. Então tem a parte de data centers, gaming, visualização profissional e automotiva. Tudo isso acaba mitigando os riscos associados à dependência de um único mercado. Então todos esses segmentos aqui mostraram um crescimento com destaque para o setor de data center, que apresentou um aumento de 427% em receita ano a ano. Bom, no setor automotivo também tem a adoção aqui da plataforma NVIDIA Drive pelas principais montadoras de veículos elétricos, indicando um forte posicionamento no mercado emergente de veículos autônomos inteligentes. Então, ela está com uma diversificação também bem interessante. O que a gente tem aqui? Os desafios e riscos da companhia. Então, apesar do desempenho financeiro aí da NVIDIA que foi impressionante, ela enfrenta, como todas as outras empresas, desafios significativos. Então, ela tem uma dependência forte de terceiros para fabricação, montagem e teste de seus produtos. Isso acaba expondo a empresa a riscos na cadeia de suprimentos. Então, qualquer coisa que tenha impacto na cadeia de suprimentos vai afetar diretamente a NVIDIA. Tem a questão também da competição intensa no setor de semicondutores de IA, que entram empresas como a AMD, Intel, e também tem novos entrantes aí nesse mercado. Então isso exige também que a NVIDIA mantenha sua liderança tecnológica, que ela continue esse investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento. Beleza, e quanto às expectativas futuras da NVIDIA? Então, o futuro da NVIDIA parece promissor. A empresa está super bem posicionada para capitalizar e crescer, né, cada vez mais nessa parte de soluções de inteligência artificial e computação acelerada. Eles estão com um posicionamento excelente. Eu acredito que esse mercado de fato só está começando. E a previsão de crescimento da receita e manutenção de margens robustas indicam também um caminho de crescimento contínuo. A gente viu isso aqui principalmente a margem que a companhia tem, retorno sobre capital investido altíssimo em comparação ao custo de capital. A margem bruta da empresa passa de 78%, então é um negócio impressionante. E a introdução de novos produtos e plataformas, combinada com a expansão de parcerias estratégicas, reforça a NVIDIA como líder em inovação tecnológica. Então, assim, a gente viu aqui parte qualitativa, pelo menos vendo aqui que estrategicamente ela está muito bem posicionada, focada, crescendo pra caramba, acertou a mão ali no posicionamento delas, colocando na vanguarda do setor aí de inteligência artificial, investindo forte em pesquisa e desenvolvimento, talvez olhar muito mais aqui para essa questão da dependência na cadeia de suprimentos, dependência de terceiros. É uma situação um pouquinho mais complicada, delicada, né, para contornar, talvez leve um pouquinho mais de tempo, se de fato ela for tomar esse caminho, mas em termos de números aí, muito
interessante a empresa, muito interessante a companhia. E quando a gente olha a expectativa também de lucro futuro, por mais que ela não esteja descontada agora no presente, mas a expectativa de lucro futuro ainda torna a empresa muito atrativa para um investimento. E para quem investe no Brasil, você consegue investir através de BDR. Nos Estados Unidos, NVD é o código da NVIDIA, e no Brasil você tem a ADR, que é NVDC 34. Então você consegue investir também na Bolsa de Valores brasileira. A vantagem de fazer no mercado americano é o fato de você conseguir utilizar o mercado de opções para gerar renda, diminuir o custo de aquisição, você tem liquidez grande para as opções da NVIDIA, além dos vencimentos semanais de opções. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o mercado de opções, essas estratégias, eu vou colocar aqui embaixo um e-book que você pode baixar. São 2 e-books, um falando sobre o guia do iniciante no mercado de opções e outro falando das 2 principais estratégias para gerar renda com ações, diminuir o nosso custo de aquisição de forma artificial e fazer a performance melhorar ainda mais. Então clica aqui embaixo, faz o download ali do e-book, é gratuito. E no mais é isso. Se tiver gostado desse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e coloca aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo aqui, fazendo uma análise um pouquinho mais aprofundada sobre alguns ativos aí ao qual estamos de olho. Então deixa nos comentários aí. No mais é isso, nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.